Olá, sejam muito bem-vindos a este podcast, no qual falaremos um pouco a respeito de saneamento básico. Esse programa vai ser uma conversa a respeito da viabilidade da construção de tanques sépticos no bairro Campo Verde, localizado em Cariacica. A ideia é conscientizar a população a respeito dos benefícios trazidos pelo saneamento básico e dos malefícios gerados pela falta dele. Meu nome é Isabelle e vou falar um pouco sobre esse assunto com Rafael Meirelles, Adson Oliveira, João César, Everton Bispo e Tiago Narduto. Somos acadêmicos do 9º período de Engenharia Civil da Faculdade Multivix Campo Serra. Bom, para começar, Rafael vai nos ajudar a entender em poucas palavras o que é o saneamento básico. O saneamento básico é o conjunto de serviços que torna a vida das pessoas mais saudável e higiênica. Ela envolve a coleta e tratamento de esgoto, distribuição de água potável, drenagem urbana e coleta de lixo. Pois é, mas infelizmente no Brasil esse sistema ainda não funciona como deveria. A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental já admite que o país possui problemas graves em relação ao esgoto, principalmente ao atendimento da população de baixa renda. Vale destacar também, Isabelle, uma citação da Agência Nacional de Águas, que diz que o panorama geral do serviço de esgotamento sanitário para a população urbana do país pode ser resumido nas seguintes parcelas. 43% da população possui seu esgoto coletado e tratado, 12% utilizam solução individual, 18% possui esgoto coletado, mas não tratado, e 27% não possui esgoto coletado nem tratado. Então, isso significa que apenas menos da metade da população tem o seu esgoto recolhido e devidamente tratado, ou seja, estamos ainda muito longe do ideal e há muito o que se fazer. Agora, se considerarmos o panorama do município de Cariacica, está com situação ainda pior. Segundo a reportagem da Folha Vitória de dezembro de 2019, o município tem a pior cobertura de rede de esgoto da Grande Vitória, com apenas 34% dos imóveis, ficando bem atrás das suas cidades vizinhas, como a capital Vitória, que tem a maior cobertura de 81%, e a Serra, que está em segundo lugar, um total de 69%. Então, a situação do saneamento básico de Cariacica está mais precária do que alguns municípios da Grande Vitória. Isso nos faz refletir. Por que o saneamento é importante? Você pode explicar para nós, Tiago? Então, Isabelle, ele é importante porque influencia diretamente na saúde e no bem-estar das pessoas, ajudando a diminuir os riscos de doenças como dengue, leptospirose e hepatite, além de preservar o meio ambiente. Todo mundo quer ir numa praia limpa, pescar em um rio sem poluição, não é? Além disso, influencia também na educação e no trabalho, porque se a gente fica doente, a gente tem que faltar. Eu tenho alguns dados do site G1 Espírito Santo que fala que a falta de saneamento básico no nosso estado causou mais de 4,7 mil internações, gerando um gasto de cerca de 19 milhões para os cofres públicos entre 2016 e 2017. Sim, é verdade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a cada R$ 1 investido em saneamento, R$ 4 economizado em saúde. Ou seja, o dinheiro colocado em saneamento não deveria ser considerado um gasto, mas sim um investimento. Então, Everton, tem algo a nos dizer sobre isso? Sim, pode-se pensar em uma parceria entre o setor público e o setor privado, para que o maior número de pessoas tenha acesso à rede de saneamento básico, principalmente nos bairros mais humildes, que são os mais atingidos pela sua falta. Pois o tratamento de esgoto tem um alto custo e, com isso, muitas famílias não têm condições de arcar, visto que atualmente os custos são estimados em cerca de 80% do valor do consumo de água. Então, podemos ver que ficar sem nenhum tratamento de esgoto é inviável, devido aos riscos que causa à população, mas ainda não há um sistema que abranja todas as regiões. Então, como fica nessas regiões que não têm atendimento de rede coletora? Então, Isabelle, é o caso de alguns bairros de Cariacica que citei anteriormente. Podemos citar, por exemplo, o bairro Campo Verde, que não há rede coletora. Nessas regiões é preciso pensar em outras soluções, principalmente porque esses bairros que não têm acesso à rede, em sua maioria, são de baixa renda e a população não tem como investir em um sistema muito caro. Por isso, o tanque séptico pode ser considerado uma solução mais viável,
Vamos abordar um pouquinho mais sobre ele? O tanque séptico é um tipo de dispositivo que trata o esgoto. Ele é utilizado por uma ou mais residências que geram vazões relativamente pequenas e é empregado em áreas urbanas onde não há rede coletora pública de esgoto sanitário. O tanque pode ser construído com anéis de concreto, alvenaria ou qualquer outro tipo de material que garanta a impermeabilização das paredes e do fundo. É também importante sempre manter uma profundidade mínima de 1,5 m. E como ele funciona? Bom, o esgoto entra pela parte superior do tanque e fica retido no interior por um período entre 12 e 24 horas. E esse tempo depende da quantidade de esgoto que a residência produz. Durante esse período, durante o período que o esgoto fica retido no tanque, a sedimentação pode chegar até 70%, considerando as partículas de suspensão. E essas partículas formam lodo no fundo do tanque. Ou seja, será separado os sólidos dos líquidos, e esses sólidos irão parar no fundo do tanque. Os sólidos não sedimentáveis, como óleos e gorduras, também ficam retidos no interior do tanque, porém na superfície do líquido. Então, vale destacar que é importante ter uma caixa de gordura que você acabe evitando o entupimento da tubulação. Outra questão importante é que deve ser instalado um sumidouro, pois é para lá que o líquido tratado vai. Esse sumidouro é um buraco no solo que recebe o esgoto. Para construí-lo, pode-se usar anéis de concreto ou tijolos furados. O importante é que tenha uma contenção para que não ocorra a erosão do solo, mas sem impedir a passagem do líquido. No fundo desse buraco deve haver uma camada de pedra britada. No final do processo, esse tanque séptico tem uma eficiência entre 50% e 79%. Ele pode receber diversos tipos de esgotos, mas não deve receber água da chuva nem despejo capazes de causar alguma interferência negativa no seu tratamento. E esse tanque ele precisa de muita manutenção? Vocês já devem ter ouvido falar do caminhão limpa-fossa, né? Pois é, aquele lodo e as gorduras que ficam acumulados no tanque séptico devem ser removidos pelo menos uma vez ao ano. Por isso, o tanque séptico precisa de uma tampa para que seja feita essa limpeza. E não tentem fazer essa limpeza sozinho. Se vocês tentarem e não tiverem experiência, pode haver o acúmulo de gases inflamáveis no interior do tanque. Isso é perigoso. Alguém poderia me dizer o custo? Bom, Isabela, quanto ao investimento financeiro para a implementação de um tanque séptico, é possível apenas fazer uma estimativa do valor, porque ele depende diretamente da quantidade de esgoto gerado, do número de contribuintes e do tipo de material escolhido pela pessoa que vai fazer o tanque. Numa estimativa de custo, incluindo o material e a mão de obra, para um tanque que atenda a uma casa de até 5 pessoas, ela fica em média em torno de R$ 2.800. Então, hoje nós trouxemos aqui um convidado especial para comentar sobre métodos para tratar o esgoto. O nome dele é Adriano Lopes de Jesus. Ele é formado em biologia e atua na área há mais ou menos 10 anos. Você pode fazer alguns comentários, Adriano? Sim, com certeza. Bom, a fossa séptica ou tanque séptico, né, que é o mais conhecido popularmente, é um sistema mais viável, né, para a população mais carente, onde você vai ter aí uma remoção de matéria orgânica aí de 40% a 60% para você estar lançando o seu esgoto tratado. Vale lembrar que, para ele funcionar, como vocês já disseram anteriormente, existe, né, as remoções de gordura que tem que ser feita. Por quê? Porque o sistema ele trabalha com bactérias anaeróbicas, com bactérias propriamente no próprio esgoto, que vai fazer a sedimentação e a separação do sólido do líquido. E também é importante, né, a gente frisar a questão de manutenção, que tem que ser feita periódica, né? Algumas são anualmente, dependendo da característica do lodo. Quanto mais esgoto bruto você tem na entrada do seu esgoto, mais você faz essa limpeza. Mas, assim, hoje, né, viavelmente, para populações, no caso de Cariacica, se você não tem uma rede coletora da CESAM, o ideal seria mesmo
fossas sépticas ou tanques sépticos são fáceis de construir e você encontra em qualquer mercado. E além de tanque séptico, teria algum outro tipo de tratamento convencional que atenda a população? Sim, com certeza. Para isso, deveria entrar, né, o próprio pessoal do bairro, eu digo mais com o pessoal da concessionárias que faz o tratamento, né, no entorno, no caso, a Cesan. Eles têm uma participação, né, quando eles constroem uma estação de tratamento de esgoto, mais conhecida como o ASB, que é um reator biológico, biofiltrado e sistema de decantação. É um sistema de tratamento secundário e, além de remover matéria orgânica, você tem outros tipos de parâmetros que são removidos, que é, no caso, nitrogênio, fósforo, coliformes fecais, que é o caso do tanque séptico, que não remove. O tanque séptico, ele remove mais matéria orgânica, somente, só isso. Já a estação compacta, né, que se encontra no mercado, ela é capaz de remover, além de matéria orgânica, outros parâmetros que a legislação permite lançar no corpo hídrico, galeria pluvial, dependente de onde você vai lançar. Mas quanto ao custo da estação para uma concessionária, ela é alta? Para a concessionária, ela mais gera manutenção. Questão de custo, vamos supor que Campo Verde, né, que é o bairro que vocês estão aí estudando, ele tem 1.500 habitantes. Você vai propor uma estação de 2 litros por segundo ou metro cúbico por hora. Geralmente, a Cesan cobra uma taxa de 100%, né? Onde você vai pagando a estação em torno aí de 1 ano. Uma estação desse porte, desse nível, ela custa geralmente 300 mil. É um investimento que você vai ter um retorno a longo prazo. Mas essa taxa que você disse de 100% que a Cesan cobra, ela vem na taxa de água no decorrer do tempo aos moradores? O que acontece? Hoje a Cesan ela constrói uma estação de tratamento de esgoto no seu bairro e coloca uma caixinha de interligação. Se o morador quiser interligar ou não, infelizmente ela vai cobrar essa taxa. Tá? Obriga você a lançar ali. Então, você não tem meio que escolha. Ou você lança ali, você vai ser cobrado do mesmo método. Pelo que eu entendi, se o morador ele não quiser lançar naquela caixa ali, mas ele vai ter que pagar de qualquer forma. Vai, porque vem cobrando na fatura de água, né? Eu entendi. Então, além desses métodos de estações, teria algum outro ou algum comentário a ser feito? Não, acho que o mais básico, né, seria um tanque séptico, onde você não tem uma rede coletora viável. E muitas vezes são lançados, né, inaturos, coisas, né, que vocês já relataram, hepatite, leptospirose, vários outros tipos de coisas que são lançados no esgoto. Então, assim, o tratamento, mesmo que ele seja preliminar, né, que são as fossas sépticas ou tanques sépticos, eles são eficientes, sim, dependendo do grau, né, da comunidade. Mas hoje a gente sabe que a realidade no Espírito Santo é tentar tratar aí pelo menos 70%. São coisas que estão fluindo. Então, melhor, né, tratar com a fossa séptica ou tanque séptico do que jogar o esgoto in natura. Eu entendi. Tem mais algum comentário a ser feito? Não, acho que ficou bem explicado, né? Deu para entender questão de custo, como é que deve ser feito. Entendi. O importante é todo mundo entender a importância de você estar tratando o esgoto, né? Porque sim, claro, sabemos que é carente, né? E quanto mais carente, mais problemas a gente tem nesse sistema de tratamento de esgoto. Então tá, Adriano, nós agradecemos a sua participação, foi muito bom ter você aqui conosco. Então, para concluir, galera, como nós vimos, o saneamento básico está diretamente ligado à qualidade de vida da população. Falando em específico do tratamento de esgoto, ele é muito importante, pois garante que a população e o meio ambiente não entrem em contato com os dejetos, evitando contaminação e doenças. É evidente que ao evitarmos doenças, melhoramos nossa vida, como o Adriano mesmo disse. Não precisamos faltar ao trabalho e à escola, melhoramos nosso bem-estar, o ambiente em que vivemos, nos livramos do mau cheiro que o esgoto causa e evitamos insetos e roedores que vivem nesses ambientes, além do impacto econômico, pois o custo da água para consumo pode diminuir,
pois o tratamento de água fica mais barato, já que não há tantos poluentes no caso. Também gastamos menos com hospitais e remédios, e o dinheiro que o governo gastaria com a nossa saúde pode ser investido em outras áreas, como a educação. Como forma de tratamento de esgoto, trouxemos a sugestão do tanque séptico, apesar do Adriano ter dito outro método para se tratar o esgoto, mas que, apesar do tanque séptico não tratar 100% os resíduos, ser implantado adequadamente. É uma ótima solução para o tratamento de esgoto. Ele, além de ter um custo baixo, a construção ser fácil e não necessita de tantas manutenções. Ficamos por aqui e até a próxima.